Olá, estamos de volta com a nossa última aula de hoje, que vai terminar aí de falar sobre diarreias crônicas, né? Então, falamos de diarreias agudas, falamos na segunda parte de doenças inflamatórias intestinais, e vamos agora fazer uma discussão geral sobre a investigação de diarreias crônicas e entrar em algumas causas mais frequentes, né? Assim como as doenças inflamatórias, outras causas mais frequentes e mais abordadas em provas de residência. Então, inicialmente, crônica, né? Seria aquela diarreia que dura mais de um mês. Antes eram 2 meses, agora mais de um mês. Ou então a pessoa ter 3 episódios de diarreia aguda, que seria aquela diarreia de menos de 14 dias, num período de 2 meses. A pessoa ter 3 diarreias agudas em menos de 2 meses, ou tem uma diarreia que dure mais de um mês, já pode ser começada a investigar uma diarreia crônica, né? Então, sempre que você tiver um paciente com constipação ou com diarreia, você deve mostrar essa tabela para ele. Essa tabela é a tabela de Bristol, que é a escala de forma fecal. Então, o paciente, você pode perguntar como são as fezes, tal, é uma forma de você padronizar isso aí. Então, você teria, na parte de constipação, né, são 7 tipos de Bristol. Então, tipos 1 e tipo 2, constipação, tipo 6 e tipo 7, diarreia, e tipos 3, 4 e 5, tipos normais. Então, tipo 1, aquelas fezes, né, insíbulos. Pequenos pedacinhos duros, difíceis de evacuar, né? São grumos duros, separados, como nozes, difíceis de eliminar. Tipo 2 são um bolo fecal já cilíndrico, porém bastante grumoso, encaroçado. Então você vê que as fezes não assumem a forma do canal anal. Então se passa pelo canal anal, ela passa lisa. Se ela está muito grumosa, ela passou machucando o canal anal. Você vai ver como é importante isso aí nas aulas de constipação, na aula de doenças orificiais. Então, o paciente que tem fezes tipo 1 ou tipo 2 é um paciente que vai ter problemas no ânus, decorrente da passagem das fezes. Já o tipo 3, já as fezes mais lisas, mas tem algumas rachaduras. É normal, um pouquinho mais ressecado do que o tipo 4, que é uma salsicha lisa sem rachadura nenhuma. Seria o tipo de fezes ideais, né? E o tipo 5 já são fezes macias, né? Com bordas bem definidas, mas já vem em pedaços, vão soltando um pouquinho. Então ela assume a forma do ânus, mas ela começa a se soltar, é mais quebradiça, um pouco mais mole. Se ela é disforme, pastosa, tipo 6, e se ela é aquosa, sem material sólido nenhum, é tipo 7. Então o tipo 6 pastosa ou o tipo 7 aquosa é que seriam as fezes nas diarreias. Então são os tipos de fezes. Então você pega esse paciente, como é que são suas fezes? Essa aqui, olha, é mais assim, é mais assado. Te dá uma orientação. Então, eu evacuo normal, não tem problema. Mas se as fezes são assim, são assim, opa. Então, eu vou dar um formato do bolo fecal para você ficar com as fezes mais macias. Você vai tratar o paciente de acordo com o formato das fezes dele também. Tá? Então, na diarreia, tipo 6 e tipo 7. Então, é importante sempre a escala Bristol de forma fecal. Novamente, algumas causas de diarreia. Diarreia osmótica, né, causas aí, ingestão de magnésio. Muito comum o leite de magnésio, né, causar diarreia. Alguns pacientes têm problemas de magnésio baixo ou que tomam antiácidos com magnésio, hidróxido de magnésio, então causa diarreia, o hidróxido de alumínio causa constipação. Por isso que geralmente esses antiácidos vêm com magnésio e alumínio associados, tipo Malox, Milanta, sempre são magnésio e alumínio separados, associados. Se você vai usar o antiácido num paciente que tem constipação, você já usa o magnésio. Se você vai usar num que tem diarreia, você já usa o alumínio. Então é interessante saber isso aí, né? Má absorção de carboidratos, né? A gente falou já, o aumento da osmolaridade endoluminal, diarreias gordurosas, má absorção, tanto doenças da mucosa como doenças inflamatórias, a síndrome do intestino curto, que é pós-ressecção do intestino delgado, a doença celíaca, que a gente vai discutir mais para frente, na parte final da aula, só sobre doença celíaca, a diarreia pós-ressecção intestinal, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, a gente vai ver que é um tipo de situação que ocorre em pacientes que tomam antiácidos, pacientes que têm estenose, têm cirurgias prévias, né? Insuficiência pancreática exócrina em alcoólatras é comum, pós-ressecção pancreática, pós-pancreatite necrotizante, né? Diminuição de ácidos biliares no intestino, aí seriam diarreias, por exemplo, pós-colecistectomias, né? Então são diarreias gordurosas com má absorção. E diarreias inflamatórias, né? Como inflamações intestinais, diverticulites, colite membranosa, tuberculose, infecções ulcerativas, como herpes citomégulo, né, colite isquêmica, colite por radiação, que é actínica, neoplasias, etc. Né? E diarreias secretórias, laxantes não osmóticos, né, fibrose cística, e várias causas diferentes,
tumores neuroendócrinos, né? Então são causas aí, uma tabela para você ter umas causas aí. E aqui a investigação básica da diarreia crônica. Então chegou um paciente com diarreia há mais de um mês, ou com 3 episódios de diarreia em 2 meses, né? Aí você vai pedir assim, ó, exames gerais, principais exames aqui, função tiroidiana, hipertiroidismo pode ser uma causa de diarreia comum, hemograma para ver se tem alguma sugestão de doença orgânica ou não, né? O valor do cálcio também é importante, né? Algumas situações de hiperparatiroidismo, etc., né? Pode dar cálcio muito baixo, também pode dar. Enzimas hepáticas, vitamina B12, folato, ferro sérico, isso aí ajuda você a ver se tem algum déficit específico de absorção. Por exemplo, cálcio e ferro são absorvidos no jejum proximal, do duodeno, né? Já a vitamina B12 no ilho terminal, então você consegue localizar se tem algum déficit específico de vitamina, né? E sorologias para a doença celíaca, a gente vai ver na aula. Então, se isso vem tudo normal, então exames de sangue normais, o paciente não tem anemia, não tem alteração estrutural, perda de peso, não tem dor, não tem nada. E parece uma doença funcional num paciente jovem, né? Investigação básica normal, você pode classificar o paciente como portador de síndrome de intestino irritável e tratar como se fosse. Você tem anemia, tem alguma alteração vitamínica de ferro, tem alguma doença ou alguma perda de peso, alguma coisa que justifica uma doença orgânica, você progride na investigação. Então, histórico sugestivo de doença orgânica ou investigação básica normal, você progride na investigação. Então, qual seria a investigação? Então, depende do que você vai achar. Então, aqui você divide aqui em 3 subgrupos. Histórico ou achado sugestivo de má absorção, histórico ou achado sugestivo de doença colônica ou do ilho terminal, e diarreia é difícil, né? Suspeitar de abuso de laxativos, sintomas persistentes com investigação negativa, diarreia volumosa, investigar. Então, nesses 2 casos, são os casos principais, né? Então, você vê, sugestivo de doença colônica, retoscleroscopia ou colonoscopia. Melhor é a colonoscopia, né? Achou a causa? Ó, não achou, tentar outros testes estruturais, né? Pensar em doenças biliares, etc. Sintomas sugestivos de má absorção, né? Então, você pode pensar em intestino delgado, investigar como biópsia do duodeno e trânsito intestinal ou enteroscopia. Você pode pensar em alterações enzimáticas do pâncreas, por exemplo. Então, ou tomografia do pâncreas, pode pedir. Pensar em tumores do pâncreas. Elastase ou climatipicina fecal para ver a função enzimática, né? E o teste, né, do pancreato louril são testes específicos para você ver alterações do pâncreas. Então, investigação pancreática, enzimas do pâncreas e imagem do pâncreas. Então, sugestivo de má absorção, o cara está emagrecido, tem esteatorreia, tem desnutrição, tem alterações nos exames sugestindo algum tipo de má absorção específica. Então, os pacientes que estão com suspeita de diarreia crônica por má absorção. Aí você pensa em delgado ou em pâncreas, tá? Pâncreas pela má digestão, o delgado pela má absorção. Então, são pacientes que não estão digerindo ou absorvendo os alimentos, os nutrientes. Então, pensar em delgado e pâncreas são os principais órgãos digestivos aí, ok? No intestino delgado, enteropatia, pensar uma biópsia endoscópica, supercrescimento bacteriano é uma possibilidade, teste respiratório dá esse diagnóstico, né? E cultura. Mas, no geral, então pensar má absorção, pâncreas ou delgado, né? Colonoscopia para achar a causa, né? Se você não achou nada disso aí, não sugere colo, não tem absorção, né? Você quer investigar, entra na diarreia difícil, né? Então, considerar a internação para avaliar a osmolaridade das fezes e controlar a dieta do paciente. Então, você deixa com dieta controlada e vê se quando ele controla ele tem realmente diarreia ou não. Às vezes para. É uma coisa que ele come escondido, come na casa dele. Tá? E descobrir abusos de laxantes, que é comum principalmente em mulheres jovens, isso aí, né? Aí você pensar, se excluiu, não tem nada disso aí você pensar em doenças intestinais, aí vai investigar doenças intestinais e doenças raras, né, como vipomas, como, por exemplo, outros tipos de apodomas, como os carcinoides, a síndrome carcinoide, né, pesquisada pelo ácido cítrico hidroxidolacético na urina. Então, pesquisar tumores raríssimos, né? Então, vejam, basicamente vai ter o quê? Diarreia crônica, né? Achados colônicos ou de má absorção. Má absorção é pâncreas ou intestino delgado. Aí você vai fazer biópsia e avaliação imunológica desses 2 órgãos aqui. Não achou nada disso, pensar em doenças raras, funcionais ou alterações factícias. Ok? Mais ou menos assim que você vai conduzir a investigação. Isso aqui é a Sociedade de Gastrologia de São Paulo que sugere isso aqui, né? Aqui
é um algoritmo da Sociedade Brasileira de Gastrologia, tá? Que ele sugere na diarreia crônica com dor abdominal. Então o paciente tem diarreia crônica com dor abdominal. Então isso aqui é mais tranquilo, né? Então o paciente com dor e desconforto abdominal recorrente associado à alteração do hábito, né? História médica, psicossocial, exame físico. Sinais de alarme, sim, né? Então já vai indicar colonoscopia, exame de fezes e biópsia do duodeno, né? Identificou alguma coisa a tratar. Causas mais comuns, doenças celíacas, parasitoses, né? Doença inflamatória intestinal, etc. Não tem nenhum sinal clínico de alarme. Triagem, exame de triagem. O que é que ele sugere de exame de triagem? Exame de fezes, parasitológico, leucócitos fecais, essas coisas, né? E aqueles exames de sangue. Cálcio, B12, ferro, hemograma, função tiroidiana, enzimas hepáticas, pancreáticas. Tudo normal. Intestino irritável. Avalie a consistência das fezes da escala de forma fecal de Bristol, né? Aí vai ser constipação mista ou com diarreia. Se for com diarreia, vai dar o tratamento com antidiarreicos crônicos, ok? Muito bem. E o paciente com diarreia crônica sem dor, né? Porque aí não vai entrar no intestino irritável, porque o intestino irritável tem dor abdominal. Então, diarreia crônica pura. Então, o paciente com fezes amolecidas, né? Aquosa sem dor abdominal, né? Então, história, exame físico, exame de fezes. Sinal clínico de alarme? Sim. Então, continuar com a investigação, né? Colonoscopias, biópsia duodenal, teste respiratório para ver supercrescimento bacteriano, etc e tal. Não tem nada disso. Não tem nada disso aí. Aí você progride para o exame de fezes, que é o principal, fez colonoscopia, identificou a normalidade e trata, né? Se você não identificou nenhuma normalidade, aí você vai entrar com uma diarreia funcional. Então, sempre você tem que ter em mente, eu acho melhor esse algoritmo aqui. Porque ele separa nas causas orgânicas e a causa funcional. Então, causas funcionais. Alteração idiopática, alterações factícias dos relaxantes. Causas orgânicas, doenças do cólon, doenças do pâncreas, doenças do intestino delgado. Então, você vai focar nessas doenças. Sempre começando com alterações hormonais, com exames de fezes, né, com hemograma, com vitaminas básicas, para dar uma avaliação geral do paciente. Então é assim que você avalia a diarreia crônica. Chegou a diarreia funcional, você vai tratar com antidiarreicos. Ok? Então é mais ou menos essa a investigação que você tem que ter. Muito bem. A principal, sim, coisa da gastrologia hoje em dia são as doenças funcionais. Então a gente tem esse diagnóstico das doenças todos, mas tem uma grande parte de casos de dor abdominal, de diarreia, de constipação, de dispepsia, que não se enquadra em nenhuma doença, que é um sintoma vago. Então, a partir de 2006, foram criados os critérios de Roma, para você ter um suporte diagnóstico e falar assim, não, você não tem nada, você tem tal síndrome funcional. Talvez, no futuro, alguma dessas síndromes funcionais sejam descritas como síndromes orgânicas. Achem o substrato orgânico que causa sintomas. Até agora não achou. Então, se não achou até agora, vai ser como funcional. Qual é o objetivo desse diagnóstico funcional? É você diminuir o número de exames complementares. Então, se vocês olharem esses algoritmos, você não precisa pegar e fazer todos os exames de todo mundo para chegar em diarreia funcional. Então, se o paciente não tem sintoma de alarme, você vai diminuindo a quantidade de exames que você pede. Mesma coisa aqui, o paciente não tem sintoma de alarme, síndrome do intestino irritável, caiu fora, já dá o tratamento. Então, você não tem sintomas de alarme nenhum, tem os exames básicos normais, é jovem, ele vai ser classificado como portador de doença funcional. E aí você tem que ter critérios clínicos para dizer se é funcional ou não. E esses critérios foram padronizados em 2006, tem Roma 1, Roma 2, Roma 3, né? E começaram a ser basicamente citados, né? Então, classificação de Roma 3. Síndrome do intestino irritável, que é a infecção mais frequente do aparelho digestivo. Então você tem três tipos, né? Desculpa. Você tem intestino irritável do intestino. Você tem intestino irritável, distensão abdominal, obstipação funcional, diarreia funcional e alteração funcional não especificada. Então vejam, o intestino irritável pode ter constipação ou diarreia, mas tem dor junto. E a diarreia funcional não tem dor, só tem diarreia. Então são duas causas funcionais de diarreia crônica, sendo que uma delas, o intestino irritável, ela é a doença mais comum do aparelho digestivo. Então qual é a causa mais comum? A causa comum é funcional de diarreia crônica, não é orgânica. Então, no nosso meio, sempre começar com exames de fezes, exames básicos, não tem nada de alarme,
carga funcional. Tem alguma coisa de alarme, vai investigar. Delgado, pâncreas ou cólon. Esse é o algoritmo para você investigar uma diarreia crônica, né? Então, acomete até 20% da população adulta a síndrome do intestino irritável. Você não consegue achar um substrato bioquímico ou estrutural que justifique a síndrome. Predomínio do sexo feminino, mas compromete a qualidade de vida e dá um alto gasto de saúde porque se fazem exames desnecessários. O que você sugere como mecanismo fisiopatológico? Um aumento da sensibilidade individual ao que seria um movimento normal do intestino. Então é como se o limiar de dor da pessoa baixasse muito. Então ele começa a sentir os movimentos peristálticos como dolorosos. Então isso aí é mais ou menos a explicação do que ocorre no intestino irritável. É uma doença que vai vir junto de fibromialgia. É o mesmo perfil de paciente. Tá? Muito bem. Então ele tem dor ou desconforto abdominal associado a uma alteração do hábito intestinal. Que pode ser constipação ou diarreia. Mais comum é constipação no intestino irritável. E o mesmo paciente pode ter constipação uma época, depois diarreia em outra época. Ele tem uma alteração. Essa dor tem relação com a alimentação, porque ela piora, e ela melhora, se alivia com a evacuação. Mostrando o quê? Que essa dor tem origem no tubo digestivo. É um desconforto abdominal que vem associado à alteração do hábito intestinal, piora com a alimentação e melhora com a evacuação. Então tem a ver com o tubo digestivo, não há dúvida disso aí. A anamnese é o principal. Né? E tem outros distúrbios funcionais e alterações psicológicas sempre associadas, ansiedade, fibromialgia, etc. O diagnóstico se baseia em duas coisas. Nos pacientes com sinal de lesão orgânica, anemia, deficiência de cálcio, deficiência de ferro, de B12, né? Perda de peso, produtos patológicos nas fezes, investigação e exclusão de doenças orgânicas. Então, o paciente não tem nada disso. O paciente está bem, não perdeu peso, não tem nenhum sintoma sistêmico importante, não tem produtos patológicos, fez investigação básica, exame de fezes, exame de sangue, tudo normal, não é idoso, não tem nenhuma doença orgânica prévia. Eu vou botar critérios clínicos, se enquadrar no intestino irritável, acabei a investigação. Não precisa fazer colonoscopia em todo mundo. Porque antes dessa padronização, como é que era? Chegou um caso de diarreia crônica, você tinha que fazer colonoscopia, biópsia em todo mundo. Aí depois que você excluía tudo, aí realmente você tem intestino irritável. Ainda se faz muito isso na prática clínica. Mas não é o correto. O preconizado é paciente jovem, sem fator de risco, sem nenhum sinal de doença orgânica, você completou o critério clínico de intestino irritável, acabou a investigação aí. Ok? Quais são esses critérios clínicos? Então, dor ou desconforto abdominal recorrente, pelo menos 3 dias por mês, nos últimos 3 meses. Então, desconforto ou dor. Associado com 2 desses 3 de baixo. Então, melhora com a defecação. O início do quadro de dor ou desconforto é junto de uma alteração nas evacuações, seja constipação ou diarreia, né? E aí frequência ou forma. Então, aumenta a frequência ou diminuição da frequência, aumenta a consistência ou diminuição da consistência das fezes. Sempre o mais importante, melhora com a defecação. Então, o critério para intestino irritável é melhora com a defecação. Ok? E aí você tem a associação de alteração do formato ou da frequência das fezes junto com dor ou desconforto abdominal. Pelo menos 3 dias por mês, nos últimos 3 meses. Então, é uma coisa crônica e recorrente. Não é uma vez que você teve isso. Ó, eu tendo isso aí. Todo mês tem 1, 2, 3 dias que tem esse incômodo. Então, provavelmente você tem intestino irritável. Muito bem. Então, investigação complementar para todo mundo, não. Baseada na idade do paciente, os menores de 40, 45 anos não fazem nenhum exame. Duração e gravidade dos sintomas. Então, tem o sintoma 15 dias por mês. Sou muito intenso, preciso de pronto-socorro, tomar remédio na veia. É uma coisa. Não, uma dorzinha chata que me incomoda, eu tomo muscopan, melhora um pouco. Mas está me incomodando, doutor, resolvi investigar. É diferente. Então, a gravidade dos sintomas. Fatores psicossociais, né? Sintomas de alarme, aí você tem que investigar sempre, né? E história familiar de doença gastrointestinal. Então, senhora, doutor, tive 3 dias esse mês uma diarreia, umas cólicas, tudo passou, agora tive de novo. O meu irmão, meu pai tem doença de Crohn. Opa. Vamos fazer exame para investigar. Né? Então, sempre. Então, eu vejo que os diagnósticos funcionais, eles servem para quê? Serve para você ter, olha, eu não errei o meu diagnóstico, ele preenchi aqui. Não tinha sintoma de alarme, nada, fechei. Mesma coisa que dispepsia. Se o sujeito epigastralgia ou desconforto pós-prandial depois que come. Dispepsia.
Tem mais de 45 anos? Tem. Endoscopia. Não tem o trato direto, a dispepsia. Mesma coisa, intestino irritável. Então, dores, conforto abdominal, que melhora com evacuação. Associar a alteração da ordem intestinal, eu fecho como intestino irritável e dou seguimento ao tratamento do paciente. O tratamento depende do sintoma. Então, se for constipação, vou dar dieta laxativa. Se for diarreia, vou dar dieta constipante. Geralmente, você dá fibras solúveis para esse paciente, regularizando o hábito intestinal e fazendo com que as contrações intestinais se deem de forma menos intensa, melhora os sintomas de dor. Então, sempre vai ser uma dieta rica em fibras para esse paciente, mesmo que ele tenha episódios de diarreia, você pode dar uma dieta rica em fibras. Nos episódios de dor, analgésicos e antiespasmódicos. Aí vocês vão ver várias medicações para intestino irritável que tem no mercado. Por que será que tem tantas medicações para intestino irritável? Por causa disso aqui, gente, ó. Cadê? Acomete 20% da população. Então, você dos farmacêuticos vai querer o quê? Eu vou querer um remédio que 20% da população tome todo dia. Eu vou vender bastante, né? Não tem benefício comprovado nesse tipo de tratamento. Então você não deve dar remédio. Você pode dar remédio nos episódios de crises. Quando está com dor, você dá analgésico, antiespasmódico. Quando está com diarreia, está constipante. Quando está com constipação, você dá laxante. Ponto final. Às vezes eu dou essas medicações. Qual que é a lógica dessas medicações? Tem várias. Tem Pinavério, tem vários tipos. Eles são antiespasmódicos e, teoricamente, eles aumentam o limiar de dor. Então eu falo, quando você estiver com crise de dor, você toma tudo isso aqui de 12 em 12 horas. Minoria melhora. Mas alguns respondem bem e continuam tomando. Mas vai tomar quando? Tomar quando tiver sintomas só. Uma dieta rica em fibras e líquidos, evitar irritantes, evitar uma dieta que tem muitos gases, bebidas gaseificadas, etc. Laxantes ou obstipantes. E o que resolve bastante é você dar ansiolíticos e antidepressivos para os pacientes. Que geralmente eles têm alguma condição psicológica associada, você trata isso aí, a percepção deles dos movimentos intestinais melhora. Entendeu? Então se usa muito amitriptilina 25 mg por dia à noite para esses pacientes, e alguns pacientes têm ansiedade e ansiolíticos mesmo. Eu vejo que é uma doença funcional, meio psicológica, mas não tem assim uma fisiopatologia bem estabelecida. Já essa doença agora que eu vou falar para vocês, doença celíaca, é uma outra causa de diarreia crônica, principalmente em criança, mas tem no adulto também. É uma doença muito subdiagnosticada no nosso meio, né? E também é uma doença que está um pouco na moda. Então, na minha época de residência, não caía nada na prova de residência de doença celíaca. Hoje em dia começou a cair. Começou a cair aqui, ali. Começaram a cair questões importantes aí sobre doença celíaca na prova de residência, né? Tem quadro no Fantástico, tem padarias em São Paulo sem glúten. Tem lei federal que todo alimento tem que ser escrito que contém glúten no alimento, né, industrializado. Então houve uma pressão da indústria alimentar, tudo sobre isso aí. E realmente tem um diagnóstico pequeno na maioria dos casos. Muito bem. Então o que é a doença celíaca? É uma intolerância permanente e irreversível ao glúten. O sujeito nunca vai ter tolerância ao glúten. Uma vez estabelecido o diagnóstico, o tratamento vai ser para sempre dieta sem glúten. O Djokovic, tenista número 1, ele, por conta própria, começou a fazer a dieta sem glúten. Aí ele passou de número 3 para número 1 do mundo, está até hoje número 1. Depois que ele mudou a dieta dele. E tem uma modinha em academia, pessoas dietas sem glúten, que o glúten faz mal, tal, né? Então tá na moda a dieta sem glúten, né? Mas a doença mesmo, ela existe, né? Então tinha outros sinônimos, né? Espru celíaco, espru não tropical, enteropatia glúten sensível, alergia à farinha. Então são termos errados, principalmente a alergia à farinha, porque isso não é uma reação alérgica. Não é uma reação alérgica. E o glúten tem onde? Principalmente no trigo. Tem também no centeio, tem um pouco na cevada, na aveia, no malte, mas principalmente no trigo. É uma doença de população caucasiana do sul da Europa. Mediterrânea, principalmente. Então, população da Itália, população da Espanha, que tem bastante doença celíaca. Trabalho populacional aqui em São Paulo, buscando ativamente, achou 1 para cada 214 habitantes. Trabalho feito na Escola Paulista de Medicina. Pesquisa populacional. População assintomática, pesquisar doença celíaca. Nos Estados Unidos e Europa, 1 para 100 ou 200 pessoas. Na Itália, 1 para 100. 110, 100, por aí.
2 mulheres para um homem. Muito maior em brancos do que em negros. Negros é raríssimo. Em oriental também é mais raro. Ou mais em branco. Então se acha que o diagnóstico é só a ponta do iceberg. Tem uma população de celíacos enorme e não tem diagnóstico de doença celíaca. Qual é a causa? Ninguém sabe também. Mais ou menos como a doença inflamatória intestinal. Você tem uma concordância de 70% de gêmeos homozigóticos e 10% em irmãos. Né? Então tem alguns antígenos HLA tipo 2, né? Esse DQ2 é encontrado em 95% dos pacientes, enquanto o resto vai ter esse HLA DQ8. A gente pede esses exames HLA DQ2 e DQ8 quando você tem pacientes que têm biópsia inconclusiva, suspeita de celíaca, você pode pedir a dosagem pesquisa desses genes aí, tá? E você acaba encontrando, né? São 4 pares, você acaba encontrando aí, tem presença em um par, em 2 pares, não tem nos outros, então tem uma miscelânea aí que vai dar uma doença mais grave ou menos grave nos pacientes. Então o Fasano lá na Itália, ele fez a pesquisa, né, de pacientes sem risco, população geral, 133 casos. Se não me engano é em Milão esse grupo aí. Pacientes assintomáticos, né, grupo de risco 1 para 56. Em parentes de segundo grau, né, tipo assim, primos, tios, né, 1 para 39. Em parentes de primeiro grau, 10% de chance de ter doença celíaca. Não caráter hereditário. Mas ele é insuficiente de forma isolada para explicar a doença celíaca, né? Então, os resultados de estudos em irmandades de gêmeos de dentro sugerem que os genes HLA são essenciais, mas não são os únicos fatores necessários para a manifestação da doença. E estima-se que o HLA contribui cerca de 1/3 da variação genética da doença, né? Uma coisa muito importante da doença celíaca é que esses pacientes não têm só doença celíaca. Eles têm outras doenças autoimunes. Então, o caráter autoimune é importante na doença celíaca. Então, é muito comum eles terem diabetes tipo 1, doença tireoidiana. Ontem eu tinha um paciente que tem tireoidite de Hashimoto e doença celíaca, né? Síndrome de Sjögren, doença de Addison e doença hepática autoimune são muito mais frequentes nos pacientes com doença celíaca. Principalmente aí, o hipotireoidismo e o diabetes são as duas mais encontradas, tá? Então, a ativação de resposta imune, tanto de anticorpos, resposta humoral por células B, quanto da citotoxicidade celular, que são dos linfócitos T, a exposição aos glútens. Então, o que acontece? O sujeito não tem a doença autoimune. Quando ele é exposto ao glúten, ele começa a ter uma lesão autoimune. Qual é o clássico da doença celíaca? O bebezinho vem no aleitamento materno exclusivo. Quando chega com 6 meses, farinha para o bebê, glúten. Aí começa a ter uma diarreia, diminuição do crescimento. Então, é uma doença comum. Essa é a forma clássica, a forma intestinal da doença celíaca. Então, os glútens, as prolaminas e as gluteninas do trigo, cevada, centeio e raramente aveia, em uma pessoa geneticamente susceptível. Também é inflamatório, no tipo inflamatório com reação autoimune secundária ou uma doença meramente autoimune induzida por um fator exógeno conhecido, que é o glúten. Então, como é que é a apresentação clínica da doença celíaca? Pode começar em qualquer idade. Isso é um fator interessante. O clássico é começar na infância, mas pode começar em qualquer idade, né? Em adulto, o tempo médio entre o paciente ter sintomas, começar a ter sintomas, procurar um médico e ser diagnosticado, quer dizer, depois que ele procurou um médico, até ele ser diagnosticado, o tempo médio é 10 anos. Então, o paciente pode ser assintomático, tem uma diarreia crônica, que é o mais comum, ou constipação. Daí, edema em membros inferiores, polipoproteinemia, flatulência aumentada, irritabilidade, emagrecimento. Vamos começar a ver coisas agora mais estranhas. Atraso do crescimento da puberdade, né, menarca tardia, anemia por carência de ferro. A doença celíaca acomete o duodeno e o jejum proximal, o local altamente especializado na absorção de cálcio e ferro. Então, esses pacientes têm ferro baixo. Então, anemia ferropriva, colono normal, ou então, da ferro não responde à reposição de ferro. Aí pensa em doença celíaca. Mesma coisa, o paciente faz bariátrica, bypass. O que acontece? Desvio, o alimento não passa pelo duodeno e pelo jejum proximal, né? Tem 50 centímetros. Tem anemia, você dá ferro via oral, ele não absorve, tem que tomar ferro parenteral.
osteopenia ou osteoporose. Por quê? Porque não absorve cálcio. Está doente do dedo jejum proximal. Aí isso aí em 20, 30, 40 anos vai dar problema lá na frente. Então, o paciente com doença celíaca, no seio da diarreia, fala assim, como é que suas avós, sua avó, sua mãe, como é que elas são? Elas têm osteoporose? Já tem, minha avó quebrou o fêmur várias vezes. Ah, tá. Então pode ser manifestação só ser osteoporose, doença celíaca. Só vai se manifestar quando a pessoa for idosa. Homens com osteoporose, né? Enzimas hepáticas anormais. Se você fazer exame TJ e TGP elevado. Sorologia normal, partite autoimune normal, não toma nenhum medicamento, perfil viral normal, tudo normal. Enzimas persistentemente alteradas. Ah, não tem. Então esteatose, não tem esteatose hepática. A bebe escondido, não bebe escondido. É interna, continua com enzimas alteradas. Pode ser doença celíaca. Dermatite herpetiforme é uma doença celíaca que agride a pele. É uma dermatite intensa com lesões similares à do herpes, né? Então você tem basicamente 3 tipos de doença celíaca. A doença celíaca clássica, em que o predomínio é de sintomas gastrointestinais. A doença atípica, em que são sintomas não gastrointestinais. E a silente, que é a forma silenciosa de doença celíaca, em que o sujeito não tem nenhum sintoma, mas tem a lesão da doença celíaca no intestino. Né? Então, forma clássica, falta de apetite, alteração do humor, vômitos, anemia, diarreia crônica, distensão, perda de peso, emagrecimento, diminuição do celular subcutâneo, né? Atrofia da musculatura glútea, isso aí no bebezinho, né? Você vê o glúteo atrofiado. Você tem uma complicação que é a crise celíaca, que acontece também em crianças pequenas, que dá entre o primeiro e o segundo ano de vida, que ele tem uma infecção gastrointestinal e depois ele desenvolve a crise celíaca, né? Então, diarreia com desidratação hipotônica grave, distensão abdominal, hipopotassemia, desnutrição, hemorragia e tetania. Tem um desbalanço grave. Tem uma diarreia que evolui com uma disenteria grave, com alterações hidroeletrolíticas importantes, até convulsões, e pode ser derivada da exposição ao glúten. Agora, a forma atípica realmente ela precisa de muita perspicácia para o seu diagnóstico. Ela pode ser mono ou oligosintomática, né? E você não tem manifestação nenhuma digestiva ou elas estão em segundo plano que não incomoda o paciente. Então, baixa estatura, anemia por deficiência de ferro refratária à reposição por via oral ou por deficiência de ácido fólico vitamina B12 também, osteoporose, hipoplasia do esmalte dentário em crianças, né? Artralgias e artrites. Aí vou começar aquelas coisas estranhas que eu falei para vocês. Constipação intestinal que você não controla com tratamento clínico, atraso puberal, irregularidade menstrual, esterilidade a bolsa de repetição. Isso aqui é muito importante porque vai fazer ginecologia, né? Aí vem ataxia, epilepsia, neuropatia periférica, miopatia, esquizofrenia. Então tem casos que o sujeito era esquizofrênico, aí foi dado diagnóstico celíaca, tirou o glúten e deixou de ser esquizofrênico. Então não é um negócio muito bem compreendido, né? Dá para perceber, né? Então essas manifestações intestinais aqui são assim, da exclusão, da exclusão, da exclusão, tá? Então o mais comum é você ter uma manifestação decorrente do intestino ou uma manifestação decorrente de alterações nutricionais. Agora, o desbalanço de alguns microelementos que a gente não conhece pode dar sintomas neurológicos, entendeu? É essa a questão que se propõe. Então, alguns microelementos que você está selênio, assim, que você absorve mal, começam a dar sintomas neurológicos. Muito bem. Úlcera fitose recorrente, leucemias hepáticas, fraqueza, né? Edema de aparição abrupta após infecção ou cirurgia. Dispepsia não ulcerosa. Então, dispepsia, você vai lá, periodoscopia, via doença celíaca. E a forma silenciosa, que você pegar um paciente de um grupo de risco do doença celíaca, desculpa, e você vê lá, biópsia do duodeno, atrofia de vilosidades. A dermatite herpetiforme é a doença celíaca da pele, lesões bolhosas no corpo inteiro, né, pruriginosas, que também se relacionam ao glúten, né. E aí, além dessas manifestações extraintestinais, tem doenças que são mais frequentes no paciente com doença celíaca, como por exemplo, isso, carcinoma de intestino delgado, é fator de risco, carcinoma de esôfago e orofaringe, linfoma não Hodgkin. Desse aí, o principal é o linfoma não Hodgkin.
o que se justifica tratar um paciente com doença celíaca de forma silenciosa, sem glúten, cara, não tem nenhum sintoma, mas vai se privar totalmente de tomar do glúten, é que comprovadamente diminui a chance de ter linfoma. Osteoporose, né? Infertilidade, menarquia tardia, menopausa precoce, menorreia, abortos recorrentes, menor número de filhos, né? Tal. Como se faz a triagem? Então, anticorpos antitransglutaminase e antiendomício são os mais frequentes. Você pode pedir esse antigliadina. E depois, a endoscopia digestiva alta com biópsia do duodeno. É o padrão ouro para o diagnóstico. Você vê a atrofia de vilosidades intestinais. Aí tem o padrão vilocripta, né? Aí então você vê que a cripta é maior que a vilosidade. Ele não absorve no duodeno, no jejum proximal, né? Então aqui é um algoritmo, né, para pediatria, no caso, né? Então você faz os testes. Como o anticorpo transglutaminase, ele é IgA. Então se suspeitar de um paciente com doença celíaca e vier negativo o anticorpo transglutaminase, pode ser que ele tenha doença celíaca e também tenha deficiência de IgA, por isso que ele vem negativo. Aí você tem que fazer o teste de IgA. Se IgA vier normal, aí não é doença celíaca. Se IgA vier diminuído, você tem que fazer a biópsia do duodeno para ver que é doença celíaca. Na prática, no adulto, você vai fazer uma endoscopia com biópsia, no adulto, né? Mas pede sempre os anticorpos antitransglutaminase e antiendomício como triagem inicial para todos os casos de diarreia crônica, né? Tratamento: evitar por toda a vida alimentos que contenham glúten. Começou a tomar essa dieta, melhora com 1 ou 2 semanas o sintoma, e as alterações histológicas, né, duodenais vão estar alteradas depois de 1 ano ou 6 meses, né? Alimentos permitidos: arroz, feijão, carne, milho, peixe, batata, nozes, ovo, soja, frutas, aveia, tapioca, leites e queijos. Isso aí está tudo liberado para comer. A doença de Whipple é uma outra causa de diarreia crônica, né? É uma doença multissistêmica, né, que tem um bacilo gram positivo, que é o Troferima whippeli, e pode ter várias manifestações, né? E mais comum seja uma diarreia crônica. Então é uma doença infecciosa, né? Bacilo gram positivo, né? Que geralmente os bacilos são gram negativos, né? Esse é gram positivo. E o intestino delgado é a forma mais acometida, então a doença do Whipple é uma doença infecciosa, né? O diagnóstico é aspectos histológicos, né? E o tratamento se baseia e deve ser mantido alguns meses, né, em antibióticos, né? Então, inicial 2 fases, 15 dias penicilina G, streptomicina, cefalosporina de terceira geração, que seria o ceftriaxona, e depois entra com sulfa e trimetropina, né? Em longo prazo, toma sulfa ou toma doxiciclina, direto, né? 2 vezes por dia. Aí durante 1 ano. Vamos fazer algumas questões para encerrar nossa aula e vocês partirem para o almoço. Então, diarreia crônica por hipersecreção se caracteriza por: então, persistir mesmo em jejum prolongado, apresentar ausência de gordura fecal e de leucócitos fecais. Está certo. Porque hipersecreção não tem gordura aumentada, mesmo no jejum vai ter hipersecreção, né? E não tem gordura fecal aumentada, porque ele não tem diminuição da absorção de gordura. É hipersecreção intestinal. Diminuir com jejum, não. Isso aqui é geralmente diarreia funcional. Aumento da gordura fecal, alteração do intestino delgado ou alteração do pâncreas. Então não é nenhum desses. E leucócitos fecais, diarreias inflamatórias. Persistir mesmo no jejum, certo. Número de gordura fecal e leucócitos aumentados, não é. Diminuir com jejum também não é. Então está errado os outros todos. Dentre as condições nomeadas a seguir, aquela que é considerada causa de diarreia secretória. Então, diarreia dos viajantes por E. coli enterotoxinogênica. É isso aí. Giardíase não é, actínica não é, supercrescimento é infecciosa e laxante osmótica, né? Então, giardíase e enterocolipatia actínica são inflamatórias. Assinale VOF para doença de Crohn e retocolite. Então, essa questão mais comum é essa aqui, de doença inflamatória. A retocolite sempre acomete o reto, mas não causa doença perianal. Certo? A doença de Crohn frequentemente acomete o reto, não. E causa doença perianal. Então, frequentemente acomete o reto, não é verdade, mas causa doença perianal é verdade. A doença de Crohn raramente promove acometimento transmural. Não, está falso. A retocolite frequentemente promove acometimento transmural. Não, está falso também. Na retocolite não ocorrem úlceras afetosas na mucosa do trato digestivo, né? Então, que úlceras afetosas é característica de quê? Da doença de Crohn. Úlceras afetosas, lineares e paralelepípedo. Então, aqui nós temos isso aqui. Então, não ocorre isofitose, está verdadeiro, falso, falso, em cima,
Verdadeiro, verdadeiro. Opa. Em relação à doença inflamatória intestinal, a sinal é correta. A maioria dos portadores são positivos para anticorpos antitrofílicos para nuclear, PANCA, e para ASCA. Então vamos ver, né? A gente sabe que retocolite, PANCA positivo, ASCA negativo. Doença de Crohn, ASCA positivo, PANCA negativo. Fístulas de doença perianal são muito mais comuns na colite ulcerativa. Não, muito mais comum na doença de Crohn. Em cerca de metade dos pacientes com colite crônica não se estabelece diagnóstico definitivo, não. É 10 a 15%, não é metade. Está errado. O principal diagnóstico diferencial são enteropatias infecciosas. Pode ser. As manifestações intestinais de rara ocorrência indicam inflamação não controlada. Algumas sim, outras não. Então, mais correta a letra D. O principal diagnóstico diferencial são as doenças infecciosas no nosso meio. A sinal é correta. Então, sempre é isso. Doença de Crohn e retocolite vai ter um monte afirmativo, ou VOF, ou certo e errado, para você dizer o que é retocolite e o que é doença de Crohn. Então, aquelas características de cada doença que eu falei na aula são o principal, o que mais cai. E de tudo de diarreia, o que mais cai na prova é doença inflamatória intestinal. Então, na doença de Crohn, o cometimento do hilo terminal, com ou sem algum cometimento do seco, é o padrão mais comum. Sim. A gente viu isso aqui, né? É o hilo terminal, doença de Crohn. A maior parte, 50%, pega a válvula ileocecal, que é o seco, e 40% não. Então é isso aqui. Está correto. Na colite ulcerativa, o cometimento do hilo terminal, dos colos direito e transverso, com preservação do reto, é a forma mais comum, não. Sempre pega o reto. Vem para proximal. Então, dessa forma não existe. Ao tratamento clínico, as estenoses fibróticas são reversíveis, não. Fibrosou não vai reverser o tratamento clínico. Tem que ser cirurgia ou dilatação endoscópica. Está errado. Na colite ulcerativa, o eritema nodoso é observado com muito maior frequência. Na colite ulcerativa, são raras as manifestações intestinais. Portanto, esse aspecto é diferente do Crohn, não, é o contrário. Né? A colite ulcerativa ela tem mais intestinal que o de Crohn. O eritema nodoso não é com muito maior frequência. Essa alteração específica do eritema nodoso é mais comum no Crohn. Cólicas abdominais, diarreia mucosanguinolenta e febre baixa. Então, sintomas inflamatórios, muco, sangue e febre baixa. Locais e sistêmicos. Então, tem uma diarreia com dor abdominal e sintomas inflamatórios. Então, diarreia inflamatória. Eram as manifestações predominantes do problema digestivo que tanto afligia a moçoila de 22 anos. Para que escrever isso, né? Filha de imigrantes judeus. Então, olha aquela coisa, né? De imigrantes judeus, né? Falei que os sefaraditas não têm aumento, mas os askenazitas têm. Havia aumento de calprotectina nas fezes. Não falei de calprotectina. Calprotectina nas fezes é um marcador inflamatório de atividade inflamatória intestinal. Então, hoje em dia, se controla a atividade inflamatória também com a calprotectina nas fezes. E no curso da investigação para a doença inflamatória intestinal, a suspeita de colite ulcerativa ficou fortalecida pela identificação de. Ou seja, todo esse caso clínico significa o que é característico de colite ulcerativa dentes abaixo. Então, volta para aquele caso. O que tem na doença de Crohn, o que tem na retocolite. Fístula abdominal? Não, isso aí é doença de Crohn. Opa, cadê a coisa aqui? O sangramento retal é mais frequente na colite ulcerativa. Colite ulcerativa geralmente pouco, reto é errado. A diarreia só acontece na colite de Crohn, os dois têm diarreia. O hilo terminal, quase totalidade das vezes, está cometido na colite ulcerativa, né? Não. Na doença de Crohn, na colite ulcerativa é o reto. Então, sangramento retal é mais frequente. Enunciado para duas questões. Uma paciente de 36 anos, lavradora, procedente da zona rural, diarreia há 3 meses, então crônica, com perda ponderal de 5 quilos, orgânica. Então, essa paciente aqui tem que ser investigada, gente. Tem diarreia crônica com sintoma de doença orgânica. Tem que ser investigada. Nega história de câncer. Dieta rica em frutas e legumes. O quadro com 8 evacuações por dia com fezes amolecidas, sem muco ou sangue visíveis. Parasitológico em uma amostra que é pouco, negativo. Exame físico, hipocromia, anemia, sem visceromegalias. Exame 8 de hemoglobina, está com anemia mesmo. VHS 52, não até 20. Então, está com aumento de VHS, marcador inflamatório. Leucograma 14.000, está com aumento de leucócitos do sangue. A colonoscopias, úlceras de aspecto serpinginoso, lineares, aspecto de serpentes. No ilho e no seco.
Então, característica de que doença é isso, gente? Doença de Crohn. Hilo terminal e seco. Com mucosa de permeio normal. Então, só naquela região. Tratamento mais adequado. Então, nós temos o quê? Temos uma provável doença inflamatória intestinal, tem parasitológico negativo, uma amostra só mais tem. Uma mulher jovem com suspeita de doença de Crohn. Né? Então, você tem como tratamento sulfasalazina retal. Sulfasalazina a gente não usa retal, usa só via oral. Já está errado. Ela não tem doença do reto, não vai funcionar. Azatioprina demora 4 meses para agir. Sulfasalazina oral pode funcionar. Não é a melhor escolha, mas pode funcionar. Metronidazol, albendazol se fosse parasitose. Corticoterapia sistêmica funciona para doença moderada a grave. Indicação é essa aqui, ela tem 8 evacuações por dia. Quanto a uma biópsia, então uma biópsia no paciente com Crohn. Para essa paciente, qual é o correto? A maior probabilidade é que mostre achados inespecíficos. Só 20% mostra granuloma. 80% não mostra nada. É mais sensível para histológico de fezes, ajuda o diagnóstico mais do que o aspecto macroscópico, mentira. É um procedimento de risco, não. Não ajuda o diagnóstico, não. Claro que ajuda. Então, letra A. Quais dos sintomas abaixo estão relacionados com a doença de Crohn na forma fibroestenosante? Suboclusão ou oclusão intestinal. Né? Diarreia, muco, pus, inflamação. Perda de peso, febre, diarreia, inflamação. Fístulas epiceles perianais, fistulizante ou perfurativa. Dilatação aguda do cólon, megacólon tóxico. Um paciente com doença de Crohn no intestino delgado já submetido a uma ressecção, ou seja, já tem o intestino curto, tem lesões estenosantes e fibróticas localizadas distantes uma da outra e que dão suboclusão. Qual a melhor cirurgia para esse paciente? Enterectomias. Eu vou ressecar o intestino de quem já foi ressecado, tem 2 lesões, 2 enterectomias? Não. Bypass com exclusão. Excluir um pedaço delgado aumenta a chance de câncer na doença de Crohn. Não se faz. Jejunostomia proximal, se derivar o jejum para fora, a pessoa tem desnutrição grave e morre. Estritoplastias. Plásticas para dilatar a região estenótica. Preserva a superfície de absorção intestinal. Um paciente de 42 anos com diarreia acompanhada de febre, dor abdominal, cólica e hematoquesia. O exame, fístula retovaginal. Qual é a doença que dá diarreia crônica e fístula? Doença de Crohn. Pesquisa de megacólon tóxico, qual é o exame? Mostrei para vocês o raio-x com distensão do delgado. Raio-x simples de abdômen com dilatação aguda do cólon transverso. Do delgado não, transverso, desculpa. É o que se acha no megacólon tóxico. Então, suspeita de megacólon tóxico, raio-x, dilatação transverso é o patognomônico. Tá? A sinal correta. A retocolite ulcerativa é mais comum em fumantes. Não, ao contrário, né? Fator de proteção. Fumar. Olha aí que interessante. O exame histopatológico do colo demonstra características específicas da doença. Não, geralmente inespecíficas. Né? A presença de sangue nas fezes, febre e taquicardia caracteriza de forma grave de retocolite ulcerativa específica. Né? Os pacientes com retocolite ulcerativa e elevação dos níveis de força vascular devem ser considerados diagnóstico de colangite esclerosante. Então, sempre fazer biópsia desses pacientes. Eritema nodoso, atopatia periférica e episclerite não se relacionam, não. Eles se relacionam, principalmente a artropatia e a episclerite. A atividade da doença inflamatória. A sinalha correta em relação à retocolite. Processo inflamatório restringe a mucosa e submucosa do colo com áreas de pseudopólipos. Correto, retocolite. Processo inflamatório restringe a mucosa colônica e o achado de eosinófilos. Não, é colite eosinofílica, isso está errado. Fístulas e estenoses não ocorrem, só no Crohn. O fato de não haver comprometimento retal não altera a hipótese de retocolite. Claro que altera, porque sempre compromete o reto, a retocolite. Endoscopicamente é representado por edema, hiperemia e ulcerações longitudinais entremeadas por área de estenose. Isso aqui é uma descrição de Crohn e não de retocolite. Uma paciente de 30 anos com dor abdominal em cólica e períodos de diarreia, alternado com obstipação há 3 anos. Então, diarreia e obstipação e dor em cólica. Os sintomas são intermitentes, com períodos variáveis de remissão. Exame físico, hemograma, proteína, frações, VHS, tudo normal. O que ela tem? O paciente tem períodos de diarreia, períodos de constipação, dor abdominal. Todos os exames de sangue são normais. Não tem nenhuma alteração. É jovem, menos de 45 anos. O que esse paciente tem? Síndrome do intestino irritável, do colo irritável. Um homem de 30 anos comparece para consulta devido à anemia ferropriva. Não tem história de sangramento, já vem com colonoscopia normal e sangue oculto negativo nas fezes. Então não é da menstruação que ele está perdendo, que é homem, né? Então não é do tubo digestivo também. Porque ele tem ferropriva.
Será que ele não se alimenta bem? Difícil, né? Um adulto ter ferropriva porque não se alimenta bem. Pode ser em criança, em adulto não. Novos exames mostraram, além da deficiência de ferro, diminuição de ácido fólico também. Além disso, o trânsito delgado foi normal. E o anticorpo antiendomício positivo. Que esse paciente tem doença celíaca. Vamos indicar, né? O biópsia do duodeno. Tendo em vista o diagnóstico mais provável do quadro, você deverá ficar alerta para a evolução em longo prazo de quê nos pacientes que têm doença celíaca? Perfuração, lúpus, semiclusão, não. Linfoma intestinal. Um jovem tem anemia ferropriva, sem perda sanguínea após exaustiva. O médico ficou cansado. Investigação refratária à reposição de ferro. Então, investigou, não tem perda. Dá ferro, não responde. O que esse paciente tem? Doença celíaca. Tem que fazer biópsia do duodeno e anticorpos, antitransglutaminase e antiendomício, para confirmar o diagnóstico. Então, não tem perda, repõe ferro e não melhora, é porque não consegue absorver o ferro. Então, uma causa importante é doença celíaca. Quando doença celíaca, a afirmar é correta. Os portadores podem tomar cerveja. As crianças com manifestações precoces terão pouca sintomatologia da vida adulta. Não. Os pacientes podem apresentar-se clinicamente com diabetes mellitus e doença da tireoide. Absorção de gordura normal, não é? Após o tratamento, quando a inflamação dos anticorpos, pode-se reintroduzir o glúten. Não. É sem glúten por toda a vida. Exemplo de manifestação extraintestinal celíaca mais comum, infertilidade para ginecologista, gente. Hiperglicemia é diabetes mellitus, outra doença. Bradicardia, dermatite seborreica, herpetiforme, trombocitopenia, tem. Infertilidade é bem comum. Um paciente diabético de 20 anos, tem diabetes tipo 1, tem história de diarreia sem sangue ou pulso, distensão abdominal, perda ponderal não quantificada e flatulência há 4 meses. Exames solicitados para o médico, hematócrito de 25, hemoglobina de 7, anemia, VCM 67, hipocrômica, microcítica. Né? Ferritina 3, ferropriva. Então, anemia ferropriva num paciente com diarreia, distensão abdominal, perda ponderal há 4 meses, com diabetes mellitus tipo 1. A princípio de gordura das fezes quantitativa é 10, um pouquinho aumentada. De acordo com sua principal hipótese diagnóstica, que é doença celíaca, qual o próximo exame? Então a gente começa com o quê? Anticorpos antitransglutaminase e antiendomício. Depois biópsia do duodeno. Tratamento da doença de Whipple, o que é? Antibiótico. Então, redução de glúten, né? Quem confunde o Whipple com doença celíaca. Cipro, não é cipro, é sulfo que usa prolongado. Bloqueador de bomba de prótons e amoxicilina. Então, uso prolongado de sulfo. Só obrigado pela atenção de vocês. Uma paz no almoço aí, vocês voltam depois com a próxima aula. Muito obrigado.